isso aqui para você entender, os que são novos entenderem. Glória a Deus, aleluia. Existe uma divisão para que você entenda que tipo de igrejas existem. Por exemplo, vou dar um exemplo: igreja tradicional reformada. Quando alguém diz assim, igreja tradicional reformada, quem são, pastor? Não estou entendendo, essa linguagem está esquisita. São aquelas igrejas que vieram da reforma, há 500 anos atrás. Aquelas igrejas que romperam o catolicismo e criaram o protestantismo. Então aquelas igrejas, elas queriam fazer uma reforma na igreja católica, mas acabou saindo, o pessoal saindo. No lugar de melhorar, a igreja católica se levantou e botou para fora, e começou a perseguir. E eles saíram, que foi o Martinho Lutero e outros reformadores. E aí foi criando igrejas, como todo mundo sabe, foi criando igreja. Surgiu Igreja Batista. Igreja Batista, é que hoje é uma confusão. Hoje tem milhares de igrejas batistas, mas não estou falando dessas igrejas batistas, Lagoinha, não, isso aí não tem nada a ver com igreja tradicional, igreja histórica, igreja reformada. Igreja batista reformada que eu digo, da reforma tradicional, histórica, é aquela primeira igreja batista. Aqui em Fortaleza tem, se eu não me engano, na Santos Dumont. Primeira igreja batista, aquela que fica o teclado, o piano, né? O pessoal canta o cantor cristão, aquela coisa bem, ninguém bate palma, todo mundo em silêncio, ninguém dá glória, ninguém dá aleluia. Essas coisas é a gente que é doidinho que faz isso, mas ele não faz isso não. Tudo é sério, tudo é. O pastor não diz assim, a paz do Senhor, irmãos, não é boa noite, igreja. Aquela formalidade muito grande, muito cheio de doutorado atrás dele, né? Muito cheio de palavreado bonito, aquelas coisas todas. Então essas são as igrejas que vieram da reforma. Amém? Igrejas históricas. Igreja presbiteriana do Brasil, porque houve várias fusões, né? Igreja Batista surgiram várias depois. Pentecostal, igreja do fogo da Batista, o fogo de sei lá de quantas. Aí são outras coisas. Estou falando de igreja histórica, tradicional e reformada, são essa turma. Igreja presbiteriana, que vem João Calvino, os calvinistas, etc. Eles são tudo calvinistas, eu vou já explicar isso aí o que é. Enfim, essas são essas igrejas. Congregacional. Amém, igreja? Se tem 3, só uma base. E luterana. Se tem 4, só para vocês sentirem aqui o peso. Os que são as mais conhecidas. Metodista e pronto, vamos parar por aqui. Assim a gente não sai do campo. Igrejas pentecostais. Quais são, pastor? Igreja pentecostal é mais fácil de discernir, né? Assembleia de Deus, Cristã no Brasil, Deus é amor, Igreja de Deus no Brasil, e aí vai, aquelas igrejas do fogo, do reteté, do rodopiar, do pular, do gritar, por aí, falar em línguas estranhas, aquela loucura toda. Falar assim, não é loucura, mas o reteté é, né? Mas falar em línguas estranhas não é não. Amém? Essas são igrejas pentecostais. Você está pegando aqui as coisas? Igrejas tradicionais históricas não creem nos dons espirituais, não creem nessas coisas. Vocês vão já ver aqui. Já a igreja pentecostal já crê. Aí é fogo puro. É tudo arrepio. O anjo está ali, o arcanjo foi voar não sei para onde, e essas coisas do piscou, já tem visão, né? As orações são tudo gritando, parece que o povo é surdo e Deus muito mais. Senhor Deus, eu te peço nessa noite, dizer o que de gol! Oh, não é gol não, não é rádio não é jogo de futebol não, primeiro jogo. Então parece que Deus tem um problema de audição, algum problema Deus tem, sabe, que tem que gritar, quanto mais grita, aí os membros dizem assim, esse é do fogo, esse é bom, esse é cheio do Espírito Santo. Confusão que vocês vão ver hoje, o que não é e o que é de ser cheio do Espírito Santo, vocês vão já ver, para a glória de Deus, amém? Então é exagerado, aí os tradicionais metem o pau nos pentecostais, e os pentecostais metem o pau nos tradicionais, eles não se batem. Você não vê, dificilmente você vê um pregando na igreja do outro, né? Tem um no Brasil que ele prega tanto igreja pentecostal como igreja reformada, e ele é reformado, que é o Hernando Dias Lopes. Ele consegue, já pregou aqui na Canaã, já pregou na Assembleia de Deus, ele consegue ter equilíbrio, entendeu? Ele quando chega lá, ele não vai, como alguns desequilibrados, não vai pregar calvinismo para algo.
os assembleianos. Ele não vai, ele é muito ético, ele fica na dele, e ele parece um pouco com o pentecostal, porque ele prega eloquentemente, entendeu? Não é aquela coisa formal que você dorme no meio do culto, não é. A Edna, ela dormia no culto, 17 anos de idade, casei com ela, e a gente ia para o culto, ela estava dormindo, acordava ela quando dizia um amém. Eu disse, Edna, pelo amor de Deus. É que o pastor era assim, irmãos, boa noite. Em 1 Coríntios, capítulo de 13, aí sei o que, aí a Edna ficava, pronto, ela estava roncando lá. Quando ela foi para Betesda, ela não dormiu um culto, porque ela só, o poder de Deus era bom demais, né? Então tem as igrejas neopentecostais. Quem são essas neopentecostais? É aquelas que já vieram de igrejas pentecostais, olha como é uma sequenciazinha. Ou então vieram de igrejas tradicionais, e que são mais agora, novas. Elas não têm problema de legalismo como as igrejas pentecostais têm, né? É muito legalista a igreja pentecostal. Eu estou mostrando os erros. Uma mulher, se tiver cabelo curto, está em pecado, não entra no céu. Teve um irmão que visitou o interior lá, a gente estava na empresa e o dono da empresa chamou um missionário. Aí todo mundo que era empregado tinha que ir, eu fui também. Aí eu quase vomito. Eu fui lá no inferno. Eu disse, o bicho é pior do que o cão. Porque o diabo nem foi no inferno ainda, a Bíblia nem diz isso, que ele foi, vai ser lançado ainda, e ele chegou primeiro. Então o diabo tem muita raiva dele, porque ele inaugurou o inferno, né? Eu fui lá no inferno e vi lá irmãzinhas da igreja, e eu chorei muito, Senhor, por que elas estão aqui? Aí o anjo veio, me tocou e disse, é porque ela cortou o cabelo, é porque ela usava calça comprida, é porque ela ia para salão, é porque ela ia, olha, mentira, irmão, bicho mentiroso do capeta, do cão dos infernos. Quase que eu me levanto e arranco as orelhas dele lá na frente de todo mundo, né? Faltou foi pouco para isso. Aí eu disse, meu Deus do céu, quase que eu disse, meu patinho padecíssimo. Faltou pouco para dizer isso lá, né? Que era em Juazeiro. Então, essa loucura. Aí começou a profetizar e largar problema, olha assim, eis que eu te digo. Aí começa, aí joga, né? Aí joga e a mulher, ai, Deus está falando comigo. E pronto, aí terminou, ele queria o dinheiro dele. Né? Queria o dinheiro dele. Voltando. Igrejas neopentecostais, elas não têm essas coisas assim, de legalismo, mas elas são super exageradas também. Elas têm uma interpretação sobre os dons espirituais totalmente deturpada. Elas gritam na hora do louvor, dão um grito assim, desse jeito, fala que Deus do céu, que diabo é isso? Isso é uma loucura mesmo. Fica gritando, vai ensinar que eu estou cheio do Espírito. O Espírito Santo nunca deixa ninguém doido, lesado, sabe? Não deixa, lesado, né, pessoa? Tem uma maneira de dizer lesado, mas não deixa ninguém lesado, perturbado. Você vai já ver na palavra que eu estou dizendo, vou provar já. E ficam com aqueles movimentos assim, ó. Ficam, principalmente da banda do Rio. Tem uns movimentos esquisitíssimos mesmo. Aí diz que estão cheios de Espírito. Não é nada cheio de Espírito Santo. Você vai já ver na Bíblia que o Espírito Santo não faz isso. Não faz. Aí começam a colocar o judaísmo dentro da igreja. Toca aquele negócio, que eu esqueci o nome. Aí vê todo o negócio judaísmo. Os pastores colocam que pezinho aqui do judaísmo, aquela estola do judeu, e começa aquelas coisas, e vem negócio de primícia, né? A primícia é dar o primeiro dia de trabalho, todo o dinheiro aos pés do pastor. Usa Atos capítulo 2 do apóstolo, né? Atos capítulo 2, que eles depositavam o dinheiro que Pedro pediu, então eles ficam lá e o cara vai lá nos pés dele, beija a mão, peça lá o que, entrega todo o dinheiro ao cara lá. Então ele sai e vai viajar para Israel, né? Está com o dinheiro todo garantido. Então é assim. E muitas outras heresias, as chamadas M12, G12, entendeu? Esse movimento celular, essa turma todinha enfia a teologia da prosperidade de uma forma deturpada e vão logo dizendo assim, você quer que sua igreja cresça, entre para o mover celular. E realmente cresce mesmo. Se você tinha 50 pessoas, torna-se 1000 bem rapidinho. Porque é tipo uma pirâmide, né? Junta 12 ali, são místicos também, junta 12, e esses caras que ficam, eles têm que produzir mais 12, são cobrados para poderem crescer. Aí ficam 12 mais 12, mais 12, acaba enchendo a igreja. Aí compra ônibus, vai pegar o povo tudo que é canto, enfim.
faz aquela coisa toda. Já tivemos um estudo sobre eles aqui, mas depois a gente volta para eles. Isso são igrejas neo-pentecostais. Porque neo que é novo. Não é aquelas históricas, pentecostalismo histórico. É porque é da agora. Um tempo para cá, uns 40 anos para cá. Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja da Graça, como é o nome daquela, R.S. Soares. Enfim, essas igrejas tudo são neopentecostais, que movimentam muito dinheiro. A teologia da prosperidade, que é heresia grande. Vocês estão começando a entender? Até aqui? Até aqui o Senhor nos ajudou? Glória a Deus, aleluia. É Ebenezer, então. Então eu queria que você abrisse em 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. Essa é a queixa dos tradicionais e o exagero dos pentecostais e neopentecostais. Eu vou falar sobre hoje alguma coisa bem rápida, que preste bem atenção esse tema sobre os dons espirituais. Ele é a queixa dos tradicionais, que ele diz que acabou. Eles usam o versículo aqui, no capítulo de número 12, por favor, 1 Coríntios 12. Eles usam de uma forma deturpada esse versículo aqui, infelizmente, e acabam se perdendo, que é aquele que diz que tudo isso vai passar. Eu não sei qual é o versículo agora, acabei de ver ali, mas não anotei. 12 não, é capítulo 12, e o versículo é qual? Não estou ouvindo. Não, é aquele que diz assim que vai passar o falar em línguas, vai passar a profecia, o que vai permanecer, quando aquele que vier que é perfeito. 1 Coríntios 13, ainda que eu 1 Coríntios 13, então vamos ver se é isso mesmo. Qual versículo? É versículo 10. Vamos 9. Glória a Deus. Vamos 8, a partir do 8, 13, 8. Os tradicionais históricos, eles usam esse versículo aqui para dizer que não há mais dons espirituais na igreja. Acabou. Não tem mais. Isso que a gente crê, que os pentecostais creem, que os neopentecostais creem, isso aí é uma ilusão. Acabou. Mentira, não existe mais. Radicalmente eles dizem isso. E ai de você falar uma língua estranha lá dentro. Primeiro que ninguém fala nada lá, só nem amém diz. Eu aqui insisto, né? Amém, igreja, amém, amém. Né? Lá não, aqui é todo mundo quieto, frios, né? Aquela coisa toda. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Ele está vendo? Havendo línguas cessarão. Ele está vendo? Havendo ciência desaparecerá. Engraçado, ciência, né? Eles têm conhecimento, têm estudo, então acabou também. Então eles precisam mais nem subir nem nada, porque acabou, né? Glória a Deus, né? Aí eles dizem assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E o que é o perfeito que eles dizem que é? Eles dizem que é a Bíblia. A Bíblia chegou, então isso que é perfeito, não precisa mais disso não, a Bíblia é suficiente. Até usa nos seus solas. Olha, o que é perfeito aqui, no contexto dos textos que você lê, é Jesus de Nazaré. Quando ele vier, acabou tudo. Morreu. Não precisa mais de nada. Isso aqui só está, e aí o apóstolo Paulo ensina, os dons só existem para a edificação da igreja, enquanto houver igreja. Quando a igreja acabar, que é quando Jesus terminar tudo, não vai precisar, não vai ter também mais ninguém. Entendeu? Os dons servem quando há igreja, e ele explica, lendo todos os versículos, que é para a edificação do corpo, que existem os dons. E nunca uma Bíblia. Então isso aqui foi uma forma distorcida, né, errônea, herética, que os tradicionais têm em querer anular os dons espirituais, coisa que Deus não disse, mas que eles interpretaram de forma muito errada. Agora volte para o capítulo 12, que eu vou explicar como é, já que os dons espirituais existem, né, pastor? Existe. É de Deus, né? É de Deus. Então, como é que Paulo manda ser na igreja?
como é que ele explica os dons espirituais. Não é aquela zoada que você vê nas igrejas. Não é os reteté que você vê nas igrejas. Não é alguém se levantando e falando um monte de coisa na hora que o pastor está pregando. Eis que eu te digo. Aí o pastor coloca até o microfone. E a pessoa começa a dizer coisas. Eu escutei ontem no Facebook um pastor muito conhecido aqui em Fortaleza, filho de um grande pastor de Fortaleza, poderoso. E ele estava na igreja deles, que ele colocou, foi assim a nossa Santa Ceia. Aí começou a mostrar as manifestações. É quando tem uma hora lá com um membro lá, que é uma mulher, porque não existe membra, viu, irmão? Eu sou membro da igreja, não é membra não, misericórdia, não diga isso não. Só existe membro, certo? Então um membro feminino, ele colocou o microfone dela lá. Eis que o Senhor te diz, escuta, igreja, ouça esse homem de Deus. Aí chega e pode tomar o microfone, né, para poder ninguém ter dúvida. Escuta esse homem de Deus, aqui tem a verdade pura, aqui está a essência da palavra, ouça que isso aqui é verdade. Você desfazendo todo mundo, né? Isso é o que, mas lá e tudo isso, propaganda usando o Espírito Santo para essas coisas. Irmão, ninguém tem a verdade. A verdade é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Todos nós temos interpretações sobre Deus, mas nunca ninguém sabe tudo sobre Deus. Não existe uma igreja que fecha, como diz os homossexuais, lacrou. Não existe uma igreja que lacrou. Ninguém fechou, né? Não, a gente está em crescimento, em aprendizado eterno, até a vida de Jesus. Só saberemos um tudo um dia lá. Amém? Em parte conhecemos. Em parte conhecemos. Não é revelado tudo, tanto que quando Jesus chegou, os fariseus, os saduceus religiosos achavam que sabiam de tudo. Tinha fechado a lei lá, fechado o conhecimento lá. Jesus chega e abre a gaveta, e bagunça a gaveta, e mexe com os panos, joga pano no chão para tudo que é lado, e começa a dizer, vamos refazer isso aqui, ressignificar isso que vocês acham que sabem. Vocês não sabem de nada. E Jesus começou a quebrar tabus, quebrar paradigmas, quebrar um monte de coisa, e eles ficaram assustados, porque Jesus é sim a verdade. Amém? Não é uma religião, não é uma igreja, não é como a igreja católica dizia até pouco tempo, dizendo que só lá é que tem a verdade, só ela que é a primeira igreja que tem a verdade. Mas parece que o recente Papa já tirou essa besteira de pensamento deles, né? Já acabou com esse negócio. Olha o que ele diz no versículo 1, glória a Deus, aleluia. Acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vocês estão entendendo? Paulo diz, não seja ignorante, ou seja, não quero saber disso não, pastor, tanto faz como tanto fez. Paulo diz, você não seja ignorante a respeito desse assunto. Esse assunto é sério, esse assunto é fundamental dentro da igreja cristã. Aí versículo 2, glória a Deus, aleluia, diz, vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eles guiaram. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é amaldiçoado, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele explica. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Útil para quê? Para a igreja. Enquanto a igreja. Aí diz, glória a Deus, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Primeiro dom. Vamos contar? Primeiro, qual é? Palavra de sabedoria. Segundo, a palavra da ciência. Terceiro, a fé. Quarto, os dons de curar. Quinto, operação de maravilhas, milagres. Outro, sexto, profecia. Sétimo, discernir os espíritos. 8, variedade de línguas. 9,
interpretação das línguas. Não pode só falar em línguas, tem que haver um intérprete das línguas, porque não adianta nada falar em línguas sem entender nada. Tem que haver um intérprete. Aí ele vai já ensinar como alguém pode falar em línguas na igreja, que não é isso que a gente vê. Que não é isso que a gente vê. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, não existe a pessoa dizer assim, eu tenho os 9 dons. Ah, porque então você é Deus. Né? Existem vários dons que a gente pode ter. Né? Graças a Deus eu tenho alguns aí. Um número bom, até a média foi boa. Mas ninguém tem um 9 completo. Não tem um 9 completo. 12, glória a Deus, Deus já faz isso para que ninguém se ache. Né? E gosta de dividir, compartilhar. É isso que nós vamos fazer no retiro. Compartilhar. Juntos, 4 dias na presença do Senhor. É isso que une, que deixa a igreja igual. Então vamos lá. Porque assim como o corpo, versículo 12, é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Não só um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aqui, só lembrando que a gente sempre está pregando, a igreja é no plural. O cristão, ele anda no plural. O judeu, ele sempre fala na Bíblia de forma do plural, sempre incluindo o outro. A oração que Jesus ensinou, Pai nosso, de todos nós, nunca é um só, somos nós, todos. Isso é a visão do cristianismo. Por isso que não pode haver panelas, não pode haver divisões, preferências. Panela é uma desgraça, irmão, para a igreja, para Deus, para a igreja dele, para o pastor. Porque é muito simples, ó. Digamos que a panela aqui seja essas 2 primeiras fileiras aqui, que não é misericórdia. A Marina, o Tiago meu, a Karen, a Carla e o Valdeci. Aí é uma panela, só andam juntos, para cima e para baixo. Para cima e para baixo, e choram juntos, e comem juntos, e você só vê eles juntos, não vê mais ninguém, só eles. Se por acaso a Carla fizer uma coisa errada, e eu chamar a atenção da Carla, e a Carla se sentir, ai, estou com raiva, vou sair da igreja, sai tudinho. É um mal, sente tudinho. Aí começa o Valdeci a olhar para ele com a cara feia, Pai Senhor, Valdeci. Paz. Eita paz, hein? Aí eu sem saber o que foi que houve. Aí eu chego, Pai Senhor, cara, ela. Já aconteceu comigo, estou dizendo que já aconteceu. Pai Senhor, Tiago. Aí eu começo a pensar, foi que houve? Ah, já sei. Mexi com o dedo midinho da panela do diabo. Isso é coisa do diabo, não é de Deus, sabe? Então a igreja sempre manda a gente estar misturados, atravessados por cima do outro, e juntos e misturados, para que não haja esse tipo de coisa, porque eu sofro essas coisas, já sofri, e todo pastor sofre com isso. E a igreja de Deus, mais ainda, que Paulo sofreu na igreja de Corinto. Uns é de Paulo, uns é de Apolo, outros é de Pedro, outros é de sei o que. Paulo diz, para com essa divisão, para com esse negócio. Igreja não é divisão, igreja é um todo, diga glória a Deus. E influencia, viu? Influencia. Se um da turma começar a maldizer a igreja, aí começa a contaminar a equipe. No lugar da equipe ser cristã, dizer assim, irmão, você que está mal, você que está olhando as coisas de forma errada, irmã, vai se converter, irmão, vamos orar. Não, não faz não, faz. Mulher, isso mesmo, ó, concordo contigo. Aí pronto. Aí entra todo mundo no sistema. O povo é fácil ser influenciado pelo mal. Talvez porque nós somos maus mesmo.
ser humano é ruim. Ele é um pecador, nasceu pecador, e ele gosta de influências negativas, contanto que alise o ego deles. Alise o ego. Tem que ter muito cuidado com isso. Deu para entender essa parte que Paulo está falando? Não, né? Tudo bem. Versículo 21. Não, 22, 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo. Amém? Amém. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Isso é o perfil que a Manancial tenta há anos a ser assim. De maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, se vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todas as diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Diga amém. Irmãos, tem gente que tem chamado de uma coisa que eu não tenho. Então a gente todos, o que é que ele quer dizer aqui? Todos são importantes. A igreja precisa de todo mundo. De todo mundo. Do mais simples ao sei lá o que. Para mim tem que ser todo mundo simples, né? Mas do mais humildezinho a qualquer outro. Por quê? Porque todos têm um papel fundamental para o andar da igreja. Não tem ninguém superior a ninguém, melhor do que ninguém. Somos um só. Amém, igreja? Não pode haver nada de superioridade. Não pode. E isso tem que ser barrado rapidamente. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 13. Ainda está explicando Paulo. Isso que é fácil? Não. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ou seja, o que adianta ter esses dons que Deus deu, se não há amor? Isso a gente vê muito em igrejas pentecostais. Pessoa cheia do poder, mas fala mal dos outros, não é brincadeira. Círculo de oração é círculo de fofoca. Queima, todo mundo sabe quem está em pecado, quem não está, quem vai pecar, até professar, quem vai pecar ainda tem. Olha, o Espírito Santo nunca envergonha assim ninguém. O Espírito Santo, ele tem você para ele, amém? Então lá no seu quarto ele fala para você o que precisa ser mudado. O que alguém pode ser usado é dar um toque que Deus está preocupado com você. Aí você e ele vai revelar, mas nunca Deus vai expor você ao ridículo, como as disciplinas de igreja fazem. Aqui está o irmão, fulano de tal. Irmão não, nem diz irmão mais, né? Esse pessoal aqui pecaram, adulteraram, sei lá o quê. A igreja começa a apresentar a igreja o pecado da pessoa. Todo mundo vendo, como se fossem superiores. Aí depois estão lá falando em línguas. Isso não é, Paulo diz, não adianta nada isso. É por isso que aqui a gente tem outra maneira de ser. E tem muito crente que tem raiva, ódio de mim. Já vi crentes assim com olho vermelho, possesso de espírito maligno, porque eu tinha feito uma disciplina amorosa lá na Bethesda. E disse, desse jeito, esse pastor vagabundo, sem futuro, pastorzinho, de meia tigela, como é que ele quer corrigir a igreja? Cheio de amor para que esses pecadores. Eu disse, sai Satanás, né? Vai para tuas profundezas, em outras igrejas que tem lugar assim, vai para lá, fica bem longe de mim, que é melhor, que eu posso mostrar meu lado mal também, né? Que tem o lado bom e o lado mal. Então saia de perto em nome de Jesus. Ele não cabe aqui dentro da igreja. Você que se acha melhor do que os outros. Já saiu gente aqui, porque nascer aqui todo mundo participa, né? Já saiu gente aqui dizendo assim, eu não vou ficar num lugar onde pecador come
do meu lado. E é mesmo aqui não é lugar para pessoa assim. Poucos meses eu sei o que aconteceu com essa pessoa. Poucos meses que saiu da igreja. Provou o que era. Mas voltando, deixando as coisas ruins de lado. Versículo 2: e ainda que ele tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver amor, nada seria. Não adianta. E ainda que ele distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, se queimou de besta. Não adiantou nada. Foi para a fogueira de besta. Morreu de bobo. Porque para Deus não adiantou nada. Deus só que conhece o coração de todas as pessoas. Versículo 4. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Agora, havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, vão acabar. Havendo ciência, vai desaparecer. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, aqui ele diz o seguinte: cresça, não estacione na fé. Nós chegamos na igreja como meninos, não sabemos de nada, queremos aprender, ainda temos muita coisa na carne, mas Paulo está dizendo assim: cresça, amadureça, não haja como um menino no leite que está entrando agora na fé. Passou o tempo, vai amadurecendo em quem? Nas coisas de Jesus, como Jesus é, e não como você aprendeu de sua religião, sabe? Aquela coisa dura, fechada, tudo é pecado, tudo é sei o quê, acha que malá, todo puritano, todo sei o quê, Jesus misturou com os pecadores, sentou com eles, embora Jesus fazia a diferença, só esse detalhe. Jesus não sentava com eles e ficava na bagunça, não, Jesus sentava com eles e eles se arrependiam e queriam mudar de vida na mesma noite que Jesus sentava com ele. E Jesus era homem, macho suficiente de Deus para falar verdades ali no meio da bagunça, no meio daqueles cobradores de impostos e tudo. Ele falava a verdade. Zaqueu, quando ouviu isso, deixou de roubar na hora, entregou tudo, distribuiu, estava devendo pouco. Com Jesus a mudança, não a mesma coisa. Se você está em algum lugar, em alguma coisa, e nada muda, só piora, você sabe que piora por dentro, e você não influencia nada, você vale de nada isso. Você está sendo mais um mundano. Você não está vendo diferença nenhuma ali. Amém, igreja? 12. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Olha aí como está falando. Não é de Bíblia. Os tradicionais estavam dizendo aqui que era a Bíblia. Não é, gente, é Deus. É uma pessoa. Quando vemos, percebemos face a face, agora em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o quê? O amor. Vamos encerrar no 14 agora. Glória a Deus. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Ou seja, tem amor, que é o principal. Esse é o principal. Agora não desperdice os dons. Você precisa buscar os dons. Peça a Deus. Os 9 dons já foi citado aqui no capítulo 12, se não me engano. Foi 12? Está lá. Procure um deles lá. Diga: Senhor, me encha de algo que eu quero servir a tua casa. Não para mim, para me orgulhar, mas para servir o próximo. Servir a tua igreja. Aí ele diz: mas principalmente, pessoal, de profetizar. É aqui, que na hora que a gente está falando aqui, lendo a palavra, isso é profecia, é palavra profética, ou seja, Deus está falando. Assim diz o Senhor. Profecia, tem que ter muito cuidado com essas profecias, entre aspas, que um cara se levanta, é isso que o Senhor está dizendo. Cuidado, pessoal. Cuidado, que ali não é nem a Deus, é a pessoa, a maioria das vezes. Não estou dizendo todas as vezes, uma boa parte.
pessoas se empolgam. Por quê? Porque não tem conhecimento. Aí aprendeu assim naquela igreja, aí tudo é correr para o abraço. Não tem conhecimento. Nem tudo, cuidado. Nós somos muito voltados, que nós viemos do catolicismo, somos muito voltados ao misticismo. Tome cuidado. Tome muito cuidado. A profecia de Deus, ela é completa. É a palavra dele. Já está aqui a palavra, já foi feita. É só você ler. Você quer saber uma profecia para a sua vida? Vá ler a Bíblia. Deus está falando tudo que você deve ser e fazer. Você precisa ir consultar o Espiritismo gospel. A mesa santa gospel. A mesa branca gospel. Você não precisa ir para a profetisa. Você não precisa buscar o profeta. Você já tem o Espírito Santo que revela todas as coisas para você. Amém? Porque tem gente que antes de trabalhar tem que ver o profeta, o que é que ele vai dizer, ou a profetisa. Sei, Célio, me abençoe, o que é que Deus tem para me dizer hoje? Desse crente dessas igrejas pentecostais. Então é o pentecostalismo, o espiritismo estão numa beira idêntica, ele é o pentecostalismo. Idêntico, muito idêntico. Tome cuidado com esse negócio de alta ajuda, viu? Palestras, dessa turma aqui, para levantar você. Tome muito cuidado. Há heresias ali dentro. Não é verdade aquilo dali. Viu? Aquilo dali é manipulação também. Você já tem a palavra de Deus que fala coisas que você não quer ouvir. Ali você só quer ouvir coisas que para você, parece até o horóscopo. Eu tanto pode prestar atenção, um só manda para o outro mais coisinha assim, caixinha de promessa praticamente, sabe? Para ver se lê a palavra, deixa de preguiça. Você já tem a Bíblia, vá ler a Bíblia, que a Bíblia tem coisas ali, mas não vai ler a Bíblia seletiva não, só vê aquela parte que diz assim, o Senhor, versículo distorcido, exemplo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí dá um pedaço, o cara lá mentindo na tua cabeça. Cadê o anjo? Chega um pedaço, rouba o teu celular. Esses anjos estavam tudo dormindo na hora que foi roubado. Não está do teu lado, tu não serás atingido. Está andando de carro, bate o carro. Vem uma crise financeira e tu toma, foi atingido também. Vem a dengue, quer nem saber, entrei. Você vai correr para o hospital. Tem nem oração, é direto para o hospital tomar soro. Se quiser orar lá com soro, pode orar. Mas você vai ter que correr. Cuidado, não é isso. Você tem que ver o contexto daquilo que o texto está querendo dizer. Não é esse negócio que você está vendo. Aí usa esses salmos como amuleto. Abre na sua casa no Salmo 23. Já viu isso? Né? E aí o Salmo 23 já preguei aqui 3 vezes. O que quer dizer o Salmo 23? Não é nada disso que abre o Salmo para as pessoas pegam como amuleto. Deus não trabalha com amuletos. Deus trabalha com a verdade. Você precisa conhecer a verdade, para a verdade te libertar. Te libertar. Amém? Te libertar. Está com um filho meu, Wesley, né? Eu olhei lá no negócio dele lá, embora eu nem postei o Instagram dele, né? Uma angústia na minha alma. Mas quando eu vi lá, estava lá no horóscopo. Eu disse, que diabo é isso, velho? Não, eu achei só engraçado. Por que engraçado? Não, porque é exatamente o que aqui é mesmo. Se o cão sabe de muita coisa. Ora, se não sabe. Você já viu aqueles caras aqui que recebe um espírito e escreve igualzinho a letra do cara que morreu? Ainda diz aí, Xuxinha, isso aí não sabe do meu apelido. Então é ele, é papai. Começa a chorar, né? O demônio santo chegou em Saul. Saul foi procurar uma espírita. Eu quero falar com Samuel, a espírita. E o Saul estava disfarçado. Presta atenção, como o demônio sabe. Aí o demônio que estava lá na espírita chegou e disse assim: você é o rei Saul. Como é que você sabe? Como é que você? As suas presepadas fui eu tudo que manipulei para você fazer, só o diabo. Eis que eu sou o Satanás. Esse menino aí é correndo todo mundo aqui. Glória a Deus, aleluia. Então lá vai. E aí começou. Aí eu quero falar com Samuel, não vou fazer nada com você não. Porque o rei tinha que matar os feiticeiros. Então a feiticeira ficou com medo. Ele disse, não se preocupe, só quero falar com Samuel.
só me revela Samuel aí. Ela, aí Samuel veio. Samuel, não era Samuel. Aí ele ficou encantado, disse um monte de coisa. Mas tinha mentiras no meio daquela declaração. E lá em 1 Crônicas, capítulo 10, diz: e morreu o rei Saul. Por quê? Porque procurou uma necromante. Desobedeceu o Senhor. Mas não falou, algumas coisas falou. Por que não fala? Está em todo canto, bicho. Satanás vê quando você está na sua casa, você vê, está cheio de demônios todos, vendo teus preservados, te incentivando a fazer errado. Por que não sabe? Isso é moleza. Foi legal aquele vídeo. Muito bom o vídeo, acho. Bota lá no aviso, viu? Da igreja, é importante, viu? Deu para entender aí? Mais o que. Deixa eu ver, onde é que eu estou, irmão? Olha o que ele diz no versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Ou seja, o que é que adianta falar em línguas, que é o que a galera mais busca? Um erro dos pentecostais. Eles dizem, eles pressionam você a ser batizado no Espírito Santo. Isso é um engano. É terrível essa pressão que eles fazem. Porque se você está na igreja e não ficou você pronto, você é um desqualificado do grupo. Irmão, por que você foi batizado no Espírito Santo? Não consegui ainda, então você está em pecado. O Espírito Santo está vindo de pecado. Ou seja, a pessoa é santa, né, lá do outro lado. Então você fica sem espaço. Se você falar em línguas, se você expulsar demônio, aí você é o cara na igreja. Isso não existe. O mais importante é que eu tenha amor. O mais importante é que eu seja um homem ou uma mulher fiel a Deus. Os dons vêm a reboque. Aí, batizado do Espírito Santo, vou fazer oração. E já! Aí, bater nas línguas, só enrolando uma com a outra e tal. Eles, pronto, foi batizado do Espírito Santo. Teve uma vez que ele foi fazer uma oração e tinha uma velhinha lá, no meio da oração. E ele ainda começa a falar de glória, tem umas técnicas, né? De glória, a velhinha caiu a chapa, né? Tanto movimento. Ela, minha chapa. Uma batizada do Espírito Santo, aleluia! Não, é minha chapa. Glória a Deus, né? Então, dessas coisas, sabe, irmão? Eu não sei, meu Deus do céu, por que isso acontece, mas acontece. Então, assim, o que é a evidência de ser batizado do Espírito Santo de falar em línguas? Não! As línguas é um dos dons. Eu posso muito bem receber o batismo do Espírito Santo com o dom de curar, digamos, com o dom de discernimento, com o dom da ciência, né? Com o dom da palavra de sabedoria. Eu não preciso falar em línguas, porque é um dos dons, não é o principal. É uma coisa que acontece. Se não acontecer, problema. O importante é que eu tenha amor, que seja de Deus, temente ao Senhor. É isso que vale para você, amém, igreja? Então isso é fato pesado sobre as pessoas. Ignorância do Espírito, falta de entendimento, falta de estudo da palavra de Deus. Olha o que é que ele diz: porque se a trombeta do Senhor disser, quem se prepara para a batalha, assim também vós, se com a língua não pronunciamos palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar nelas para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em uma língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos dá entendimento. Porque o Espírito Santo, lá em João diz, veio para nos convencer do erro, do pecado, da justiça. É com entendimento. Tem gente que diz assim,
Aí depois, irmão, o que você estava sentindo? Não lembro não, que eu estava cheio do Espírito Santo. Então, não era o Espírito Santo. As coisas do Espírito Santo é com entendimento. Não é você estar tomando tipo uma droga e perde sentido, no outro dizer, o que foi que eu fiz? O que aconteceu? Quem é você? Isso aí não é entendimento, não é ao contrário. O Espírito Santo há entendimento, sabe o que está fazendo. Ele não é Deus de confusão, como você vai ver já já. Porque realmente tu dás bem a graça, mas a outra edificar. Dou graça ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais como meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Porque está escrito, por gente de outras línguas e por outros lados falarei esse povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal. O que é que são as línguas? São um sinal. Não para nós que somos crentes, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O mais importante é a profecia, Paulo está dizendo. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estão doidos? A pessoa que vai entrar aqui na igreja, você tudo chegar para cá, sei lá das quantas, e se eu quebrar lá e tal, e você, que diabo é isso? Não estou entendendo nada. Agora, quando você está aqui, todo mundo está junto cantando numa língua inteligível, todo mundo entende. Adoramos ao Cordeiro de Deus. Adoramos. Estou entendendo o que eles estão dizendo. É mais fácil de se entender. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Amém? Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Tem que ter interpretação. Faça-se tudo para edificar. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por quanto? Leia aí a Bíblia para ficar conversando. Quantos tem que falar a língua da igreja? Versículo 27. Hã? Não estou acompanhando. 2, né? Ou no máximo. É isso que acontece, pessoal? Seja sincero. 3. É isso que acontece? É a cambada toda. Olha aí, no máximo 3. E por sua vez haja intérprete. Se falar uma língua aqui, os outros dois, cala a boca aí, meu filho. Calou. Está falando uma língua, o outro está interpretando. Está interpretando. Terminou? Terminou. Que bom, né? Aí o outro começa a falar. A intérprete, se não há, cala a boca. Cala a boca. Está desorganizando a casa de Deus aqui todinho. Ninguém está entendendo o que você diz. Vai lá em língua na sua casa, lá. Fica doidinho lá. Parar, para dentro do seu carro. Tem hora que eu estou no carro e tomo de língua lá dentro. Mas ninguém está vendo. Só eu. Estou edificando a mim mesmo. Glória a Deus, aleluia. Aí, ó, mas se há outro que estiver assentado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. É isso que acontece nas igrejas. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Versículo 33. Porque Deus não é o Deus de confusão. E o que a gente só vê é confusão. Vocês já viram esse pessoal correndo no meio da igreja? Já? É. Eu já vi, eu fiquei com medo. Eu disse, esse doido vem para cima de mim. Aí depois dá um rodopio. E o Elano sabe ensinar como é que dá esse rodopio. Já foi dessas igrejas. Né? Aí dá um rodopio e não, assim não cai, fica com um pezinho assim, parecendo uma bailarina. Aí dá um rodopio, aí pega a estrada de novo. Teve um que estava na Santa Sé, Facebook, entrega mesmo. Pá! Quebrou tudo, foi vídeo, foi tudo, pastor. Olha um desgraçado, tem um carro, vem que comprar isso aqui, vai ter que comprar outro, né? Então tem dessas coisas. Teve um
É igual aquele da piscina, teve um que ficou. E era gordão, pensou, a turma para levantar. Então assim, irmão, parece engraçado, mas acontece, já viram, né? Então isso não é, isso é confusão, irmão. Isso é confusão, não tem nada de Espírito Santo, é confusão, é emocionalismo. Pode prestar atenção, se você ficar muito emocionado, fica histérica. Não é? Você lembra dos Beatles naquela época, quando ia cantar, né? A mulher, tudo gritando, pilotando. É histerismo. Que é da gente, do ser humano mesmo. Entendeu? Se emociona, fica aquela coisa. O Espírito Santo é outra coisa. Que confundem tudo, é outra coisa. Elias, eu vou se manifestar a vocês. Vê um vento lá dentro, não estou aí. Vê, não estou aí. Vê, não estou aí. Vê uma brisa suave, quietinha, de seu sangue. Vá lá para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto. Que eu vou falar em secreto para você. Então, para encerrar, existem esses dois extremos, que é o do tradicional, que não tem, e do outro lado, os que têm os dons, mas bagunçam os dons, e nós colocamos um equilíbrio, mais ou menos, viu? Isso é coisa de seminário de 2 meses, mais ou menos, um centro, para que não entre para os extremos, mas que a gente tem os dons espirituais, conforme o apóstolo Paulo fala aqui. Deus não é Deus de confusão, amém? É com discernimento e entendimento que o Espírito Santo vai na nossa vida. Sóbrios e não embebecidos, loucos. Mas quando é que a pessoa está assim? É a pessoa mesmo, é o ser humano que tem essas coisas mesmo, né? E tem reações que você nem imagina, sério. Fique em pé, por favor, na presença. Quinta-feira a gente fala mais outras coisas. Quarta-feira não tem jeito não. A gente fala para que você possa entender e tirar dúvidas, fazer perguntas, tá certo? Vamos dar um tempo para suas perguntas também. Vamos dar as mãos, irmãos. A pastora Márcia vem para cá orar e depois a bênção apostólica, com calma, com fé. Graças a paz, amém? Saudade de vocês. Tirei uns dias de descanso, porque eu até postei